Pois é, doutor. Então, eu tenho hoje o prazer de receber o doutor Sérgio Coelho aqui, para vocês que agora começam a assistir na internet. Nós já estamos aqui desde o começo do programa, né, doutor? Uma boa noite ao pessoal da internet. É isso, mas daqui da gravação, o pessoal da internet já está acompanhando a gente desde o início lá. Mas, doutor, como nós estávamos falando desse calor intenso, bateu bem o que você falou na reportagem, né? Quer dizer... Exatamente, nós estamos aí vivendo momentos realmente difíceis. Existe uma linha de cientistas, isso eu vou colocar, isso são discussões que aparecem, né, no terreno internacional, inclusive, se não me falha a memória, a revista Science, do mês passado, vem alguma coisa assim, mas ela tem... Aí que tá, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essas opiniões todas têm, além do caráter de ciência, muitas vezes encobrem alguma forma de se criar expectativas até comerciais. Então a gente tem um pouquinho de cuidado, tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de interpretar isso tudo que a gente está lendo. Então tem um pessoal dizendo... Não ser tão otimista, né? Nem tão pessimista. Então a gente está, na verdade, muitas vezes, entrando em conflito ou conflitos comerciais de algumas grandes potências internacionais que tentam vender uma imagem de que realmente isso está acontecendo ou para o lado da camada de ozônio e o aquecimento global, ou para o lado de que isso é uma mentira. Eu acho que, na verdade, está faltando um pouco de equilíbrio nessa história. Se nós formos ver, essa revista coloca algumas opiniões dizendo o seguinte, que está havendo uma mudança cíclica. Sim, e isso já vem de muito tempo. Que é o mais razoável. Uma era glacial, que depois saiu dessa era glacial e voltou uma era mais quente. Que temperaturas mais quentes já foram registradas antes e que agora são registradas de novo. Isso poderia ser um ciclo que está se tornando, retornando, na verdade. Então, eu acho que tudo isso acaba dando para a gente um pouquinho de cuidado na hora de interpretar isso. O que eu acho que nós temos que ter a clareza é que saber que agora o momento é esse. Sendo isso uma falha da camada de ozônio ou não, nós temos que dar a nossa contribuição para que essas coisas mudem um pouco. Porque nós estamos vivendo nesse período e esse período está mostrando isso para a gente. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Cobrar realmente das lideranças locais, das lideranças que estão ligadas à liderança estadual, federal e à internacional, que alguma atitude seja feita de equilíbrio maior. E que isso não está sendo feito. Ninguém está fazendo isso. Ninguém está se preocupando com isso. Não, inclusive a gente teve apagões aqui agora, recentemente, por conta do excesso de utilização da luz. Evidente, as pessoas têm comprado o climatizador, ar-condicionado, enfim, quer dizer, mais ventiladores, quer dizer, então nós estamos aumentando o consumo realmente, né? Sem dúvida nenhuma. E veio exatamente num dia... subsequente à manifestação do ministro dizendo que nós não queríamos. Aliás, eles não desconhecem as falhas. Mais uma vez, quer dizer, o governo se omite de informações, porque é evidente que devem saber, não é? Olha, isso essa é uma retórica que fica meio constante. Cada vez que a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso, eu volto a dizer as mesmas coisas. Parece que não dá para mudar algo disso. Não é possível que quem detém o poder de controle na mão não tenha nenhuma explicação um pouquinho mais plausível do que é possível, ou seja, deixa no terreno da possibilidade do interrogável a queda de um determinado raio causando o apagão. Sim. Pô, será que você não conseguiu detectar? Será que é um sistema tão frágil assim também? Que eu não consigo nem saber. Provavelmente. Como provavelmente? Eu tenho que ter alguma segurança maior nisso. Subestimar a nossa inteligência, não é, doutor? Lamentavelmente. Bom, eu quero conversar com o doutor hoje, porque é muito difícil a gente conseguir esse homem vir até o programa. Primeiro porque ele é um homem extremamente ocupado, ele faz cirurgias, ele não é só aqui na cidade, ele viaja também, vai para congressos, né, quer dizer, dá palestras, enfim. É um homem extremamente ocupado pela sua competência, evidentemente, né, quer dizer. Então eu quero aproveitar ao máximo, doutor, que eu gostaria de falar das Olimpíadas de Verão. Você que é um esportista, inclusive vai muito bem esse nosso assunto do calor, sim, até para a gente dar um pitaco aí nessa gente que começa a fazer caminhadas no sol,
que faz exercícios durante esse calor extremo, isso deve prejudicar, não é? Muito cuidado. Tenham cuidado. Se você já tem cuidado, redobre. Porque nessa situação de calor que nós vivemos hoje, que é um calor incaracterístico, as situações de risco aumentam demais. Tanto as situações da desidratação mais rápida, como o calor excessivo, trazendo até alterações importantes no próprio comportamento de como reage o seu físico dentro da atividade que você está fazendo. Não é só a desidratação, a própria reação física fica perigosa. Os batimentos cardíacos, o aumento abrupto de temperatura, e quando você começa a se exercitar, a temperatura corpórea tende a aumentar. Você tem que ter um equilíbrio muito grande em cima disso tudo. Então, os cuidados são redobrados. O ambiente é importante. Quando você vai para a academia, ele é climatizado, aí pode ser em qualquer horário, né, doutor? Mas quem faz no ar livre precisa escolher uns dois momentos, né? Muito cuidado, mesmo na academia. Mesmo na academia, por ser climatizado, temos que tomar algum cuidado no aquecimento, o cuidado que você tem depois durante a prática esportiva, quando você vai sair da academia, a reidratação, porque você vem o seu metabolismo aumenta muito. Você baixa depois o batimento cardíaco, mas todo o seu metabolismo está aumentado pelo esforço que você fez. Certo. É a resposta física positiva do exercício. Nós temos que também ter cuidado disso. E aqueles que fazem isso ao ar livre, o cuidado é triplicado. Nesses horários onde o sol ainda... Hoje estava voltando aí de uma cirurgia agora à tarde na estrada, estava 36 graus. Isso andando. 5 horas agora da tarde. Eram 6 horas, quase 6 horas da tarde. Doutor, esses dias era o quê? 10h30 da noite, nós estávamos com 29 graus e a gente inclusive foi para a piscina com o meu neto, que o neto a piscina é dele. E nós entramos todos, porque, escuta, a gente não está aguentando mais. Quando você sai para fora, Você então veja a quantidade de calor retido pela Terra. A diferença disso do inverno é a incidência do Sol sobre a Terra. Sim. O Sol hoje está batendo numa incidência direta. É como se você pegasse uma caneta, você que está nos escutando, e colocasse ela bem em cima da mesa com a ponta virada para baixo, assim que entra o raio do Sol na Terra. A quantidade é tão grande, tão violenta, que à noite, quando esse Sol vai embora, o calor começa a voltar. A Terra começa a subir. E aí você tem essa temperatura alta. Ontem eu estava saindo já no final da tarde, eram 7h40 mais ou menos, o termômetro do carro marcava 35 graus. E o carro tinha ficado na sombra, numa garagem. Eu estava na rua, 35 graus. Você sabe que uma coisa que agora me ocorreu, doutor, falando de carro, remédios. As pessoas que acondicionam seus remédios nos armários, porque isso aconteceu lá em casa. Eu fui pegar um determinado remédio e a embalagem dele estava quente. E eu fui olhar dentro para ver se também as cápsulas não estavam quentes também. Não estava, mas quer dizer... mas aí que tá. Aí já fica a dúvida. Geladeira? Não. Ou talvez resfriar um pouco esse remédio às pessoas que precisam ter o remédio em casa. Senão, vamos evitar armazenar medicação. É melhor você comprar a medicação mas não é nem o caso de armazenar. É remédio que você toma todo mês. E muitas você manda manipular, toma 30 dias, né? E aí... Eu ia comentar exatamente isso. A manipulação. Talvez diminuir a quantidade do manipulado e repetir mais várias vezes. Porque a gente vai... vamos fazer 60. Tá, 60 comprimidos, os primeiros 20 foram nos primeiros 20 dias, mas o último eu só vou tomar depois de 60 dias. Ele ficou parado lá o tempo todo, e com essa temperatura, talvez se a gente colocar em geladeirinha de isopor, talvez possa armazenar melhor. Aquelas sacolinhas, existem umas sacolinhas? Sacolas térmicas. Né, térmicas, guardar dentro. Não, é que me chamou a atenção agora, porque quando você falou do carro 35 graus, você imagine você deixar um batom, mulher, por exemplo, deixa um batom, um lápis, um cajal dentro do carro com 35 graus, quando você for pegar, aquilo derreteu. É uma manteiga. Né? Virou líquido. Então, quer dizer, precisa tomar muito cuidado com o que você vai deixar dentro do carro, especialmente, olha, spray, jamais. Não é um deixa, perigo muito grande, não né? Explodir. É verdade. Eu tenho um presente para você. Oba! A gente vai tocar uma música bonita, que é meu neto que canta. Aliás, ele está com um novo CD. Já nós estamos trazendo aí esse lançamento. Mas só para você ouvir e para a gente relaxar, tomar um cafezinho, uma aguinha, tá certo? Vamos lá, então vamos lá. Muito bem, hoje eu estou aqui na presença do Dr. Sérgio Coelho, ortopedista, meu amigo, há muito tempo nosso consultor no programa de televisão, voltando aqui com a gente agora, né?
Essa é a tua segunda ou terceira participação aqui? Aqui não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Eu tenho sentido tanta sua falta. Eu não conto, mas é mais. Pois é, eu tenho algumas informações aqui mais quentinhas sobre a Laís Souza. Depois de 10 dias de internação, o quadro clínico de Laís permanece estável, apesar do risco de sequelas não ser descartado. O médico do time Brasil e do Hospital da Universidade de Miami, Dr. Antônio Martos Júnior, disse que foi iniciado nesta quinta-feira um processo para diminuição da dependência da ventilação mecânica e ainda comemorou o fato de não ser necessária a utilização de marca-passo. Laís se lembra do acidente, está consciente, é muito bom, né? Uma boa referência. Não teve perda de memória e consegue mover os ombros, além de alguma sensibilidade na parte superior do braço e do tórax. Lembrando que a Thaís hoje está com 25 anos, ela começou a praticar esportes na neve só no ano passado agora, depois de sucessivos problemas, né, doutor, que ela teve lesões na ginástica e tal, né, que não dava certo e tal, e bom, enfim. A atleta se machucou agora no dia 27 de janeiro, todo mundo sabe disso, né? Enquanto ela participava de treinos para essas Olimpíadas, que aliás eu assisti a abertura hoje, foi um pedaço da abertura, porque uma boa parte da tarde eu estive fora. Foi muito linda, sempre acender a tocha olímpica é muito bonito, é lindo, esporte, né? Então, foi o que eu consegui. Bom, o médico disse que ela está extremamente tranquila, ciente do desafio que tem pela frente, mas como atleta, a Laís está acostumada a se superar, ter paciência, a vencer etapas, e o fato dela ser jovem e atleta tem ajudado neste momento, principalmente, a resistir nessa fase aguda. Então, quer dizer, doutor, você que é uma pessoa que trabalha nessa área de ortopedia deve saber da gravidade desse acidente. Quer dizer, nós tivemos 2 acidentes com 2 pessoas públicas, que foi o Schumacher e mais a Laís, né? E aí você tem uma série de coisas que dependem muito daquilo que vai vir como resposta da própria natureza ao fato em si. É isso que a gente chama a atenção, porque sempre que a gente procura falar em saúde, todas as pessoas que têm esse cuidado maior com a saúde, nenhum de nós está isento de que aconteça alguma coisa. Mas no fato de acontecer, quando a sua saúde vem num bom equilíbrio de peso, boa atividade física, dentro da sua característica para a fase da vida em que você está, sempre a natureza joga a favor. Você sempre tem um recurso biológico a mais, além do recurso não biológico, para que você consiga passar por esse vale tão difícil. Então eu acho que é bem por aí. Ela está vencendo porque é uma pessoa bem preparada. Sim. Se ela puder contar nessa preparação que ela teve, não só da parte biológica, mas com algumas outras coisas que, na minha opinião pessoal, interferem de forma decisiva, que é aquilo que eu acredito por fé, então eu acho que essa associação acaba fazendo ela vencer grandes obstáculos. E aí é essa expectativa que sobra para todo mundo. Não dá para a gente poder fazer previsões. Não Qualquer previsão, ela é leviana. Sim. Ela sempre será leviana. Então eu acho que para quem acredita... Mas o fato dela mexer os ombros, né? Assim, já ter sensibilidade é muito bom, mas né? é muito, muito favorável. Muito favorável. Lamentável, né, doutor? Que às vezes eu fico pensando assim, ela não deu certo na ginástica, teve problemas, teve lesões, né? E agora, no treino, aconteceu uma coisa dessa. Será? O que a gente faz numa hora dessas? Quer dizer, isso quer dizer alguma coisa? Então, aí é que eu coloco aquilo que nós acabamos de falar. Quer dizer, eu não sei qual é a fé que ela tem. Pela minha fé, eu não sei, pela nossa fé, eu acho que ela vai ficar boa, porque nós estamos pedindo muito por isso, né? Mas podem ser sinais, né? Exatamente. Eu acho que aí vem 2 situações interessantes, que é quando as coisas começam parece que os muros começam a ficar extremamente difíceis de serem ultrapassados. Eu acho que cabe 2 coisas a serem vistas dessa forma. Primeiro é você não abandonar. E talvez tenha que se fazer uma reflexão disso e procurar ter paciência para ver se realmente essas alternativas que eu estou propondo são as melhores. Para isso, eu acho que você tem que escutar um pouquinho aquilo que fala lá no teu interior. Certo. Quer dizer, se tudo isso está sendo uma resposta muito truculenta ou muito turbulenta dentro daquilo que você acha que é o melhor, toma um pouco de cuidado, porque pode estar você decidindo no momento equivocado. E se isso vem
assim, com não muita paz no coração, eu acho que você também pode estar decidindo do lado errado. Então, se a vida está mostrando que as dificuldades são grandes, pode ser que isso seja uma demonstração do que ela deva superar e mostrar a todos como se consegue superar. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que seja um aviso de que eu tenho que mudar a rota. Se eu não consigo resolver esse dilema, eu acho que eu tenho que descansar naquele que nos criou. Sim. É aí que eu acho que é o equívoco que muita gente acha que descansar nisso é simplesmente você sentar, pegar um copinho de água gelada e ver o que vai acontecer. Eu acho que não é bem por aí. Não pegue nenhum copo. Pode pegar um copinho de água gelada, que é muito bom com esse calor, né? Mas vamos continuar trabalhando em prol. Talvez seja mais um momento difícil, mais um vale muito escuro para ela passar, difícil, e que os primeiros sinais são de alvissareiros. As coisas parecem que vão florescer de uma forma melhor. Ai, tomara. Deus abençoe, Deus ajude. Deus ajude. Bom, doutor, temos algumas novidades na área ortopédica, e você é especialista em ombro, né, e tudo mais, mas eu queria, assim, só para os nossos ouvintes, né, saberem, assim, por exemplo, o ano passado nós tivemos acho que cerca de 100 pessoas que foram beneficiadas durante a semana de cirurgia, lembra, de joelho, aquela coisa toda. Isso, foi feito um mutirão. Foi feito um mutirão, escolas, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia fez essa ação aí, e inclusive o público-alvo foi o público de mais de 60 anos, né? Isso. Aí a grande pergunta é a seguinte: se uma pessoa, doutor, ela porque assim, você tem que tomar cuidado com artrite, artrose, artrite reumatoide é a mesma coisa que artrite, ou todas elas são reumatoide? Eu não entendo, explicar pra gente. E outra coisa, existe, por exemplo, pessoas que, talvez pela vida ativa e fazendo sempre os seus movimentos e tudo mais, ela pode passar, por exemplo, dessa idade de 60 anos com as estruturas mais conservadas, preservadas? Pode ser? Nossa, a pergunta é extensa. Talvez para a gente poder dar... Você tem só 18 minutos. Então, não conseguiríamos, mas nós vamos tentar reduzir isso de uma forma, podemos abranger outros assuntos. Então, primeira coisa, a gente tem que tentar definir direitinho o que é artrite. Certo. Né? E o que é uma artrose. Esse sufixo, ou seja, esse pedacinho de palavra que fica no final, ite, dá a característica de quadro agudo. Um quadro inflamatório agudo. Portanto, a artrite é um quadro inflamatório agudo de uma articulação, como a tendinite é do tendão, como a gastrite é do estômago, como a cefalite é do cérebro. É um quadro inflamatório agudo, aonde teremos que averiguar quem foi o fator causal determinante. Certo. E aí que o médico vai entrar nas suas análises e ver por que aquela inflamação esteve agudamente naquele local. Ela pode ser reumatoide, quando ela tem componentes reumáticos envolvidos. Quem é o componente reumático? O componente reumático, para a gente poder ter uma ideia bem simples do que seria isso, seriam células que você produz contra você mesmo. Os quadros os quadros reumáticos têm essa linhagem autoimune. Então, coisas que você produz contra você mesmo. Quando você tem o ose no final, a artrose, uma tendinose, é alguma coisa... Nunca ouvi falar de tendinose. Só tendinite. Então, porque é pouco utilizado no meio comum, mas a tendinose ela é muito comum. E isso tudo... seria exatamente? A ose seria o quadro crônico, seria aquele quadro degenerativo, evolutivo, em que chegou num ponto aonde aquela degeneração passa a ser incomodativa. Que começa a doer e tudo mais. Exatamente. Então você tem o quadro degenerativo natural, que vem com a vida, que não deixa de ser uma ose, só que não é patológica. Sim. Então, a pergunta seria: doutor Sérgio, o senhor tem artrose? Claro que eu tenho 57 anos de idade, eu tenho que ter artrose. Eu tenho um quadro degenerativo de envelhecimento natural da minha articulação. Sim. A minha artrose, ela é patológica? Isso é outra conversa. Como é que eu poderia definir isso de uma forma mais simples? Se o quadro degenerativo que aparece nos meus exames estão próximos daquilo esperado para a minha idade, isso é um quadro normal. Não se preocupe. Se isso está além da sua idade, algo gerou isso. Então eu devo ir atrás dessa causa, que muitas vezes ela pode ser encontrada, mas muitas vezes não.
alguma coisa que a minha vida levou, Traumas. a um trauma, um esforço, alguma queda, outra doença metabólica, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, pressão alta, podem produzir um desgaste articular além do esperado para aquele momento. E aí você tem as duas diferenças grandes. Repetitivos também, né, doutor? Podem levar a um quadro agudo ou se transformar numa ose, num quadro crônico. Uma vez disposto a essas duas coisas, quer dizer, separamos aí quem que é artrite de um lado, quem que é artrose do outro, ambas diferenciadas na sua função, a artrite sempre será patológica, porque ela é um quadro inflamatório agudo, alguma coisa que comprometeu você. A artrose, ela pode ser aquela originada pela vida, que não tem nada de patológico, ou pode ser patológica, quando está além do esperado e, agora que vem o detalhe, trazendo dor e incapacidade mecânica. Porque muitas vezes você tem uma articulação mais gasta do que o esperado, mas ela não tem nem dor e nem incapacidade mecânica. Portanto, ela é natural para você. Não é natural dentro do quadro que a gente chamaria de natural, visando assim o público em geral, a média. Mas para você é aquilo mesmo, porque ela não está trazendo nem dor e nem incapacidade. Nem comprometimento nenhum, não é? Eu acho que deu para esclarecer. Não, com certeza, rápido, né? E aí olha. Foi rápido, foi bem, o poder de concisão. Eu tenho que conseguir isso com o meu bispo, com Eliezer, porque quando ele não é uma entrevista, é uma pregação. É uma pregação. Aí fica difícil, viu? Bom, mas veja bem. Vamos então, lá. Eu não sei se tem gente aí. Tem gente ligando que quer saber? Pode fazer. Pode pôr no ar, vamos ver quem é. Só um instantinho, vamos ver com quem que nós vamos falar, doutor? Vamos lá. Você está com a caneta fácil aqui? Deixa eu pegar a sua. Tá que eu anoto aqui já. Isso, Alô? Não, ainda não? Só um instantinho, vamos aqui. São 20 horas e 47 minutos, né? Vamos aí. É um telefone novo também, né, Anderson? Esse telefone aí, né? Vamos ver se a gente vai conseguir entrar em contato. Se não... Alô? Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Com Silvio. Silvio, de onde você está falando, Silvio? É da Olga Verona, tudo bem? Do Olga Verona, tudo bem, querido? Seja bem-vindo, viu? E aí, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar para o doutor, o doutor saber a origem do sulfato de glicosamina e mais sulfato de condroitina. Condroitina, sim. A origem para que serve? Tá. São duas coisas, eu já tomei esses componentes aí. Isso, Silvio. Silvio, um abraço, querido. Muito obrigada, Obrigado pela pergunta. Bom, eles são compostos, tanto o sulfato de glicosamina quanto o sulfato de condroitina são compostos que foram elaborados. Na verdade, você acaba encontrando isso na própria natureza. Eles foram remover tudo que você encontrar... Na alimentação. Você vai encontrar na natureza disposto em algum lugar. Certo. Você não cria nada diferente nessa situação. Certo. O sulfato de glicosamina e condroitina são dois agentes que foram, além de serem descobertos e sintetizados através de outras substâncias, através de algumas formas de experiência, de manipulação, se descobriu que esses dois ingredientes diminuem. Agora que vai vir, eles não eu vou abrir um parênteses aqui, porque eles são chamados de protetores, mas na verdade não é proteção que isso é feito. Para poder entender eles, nós vamos ter que falar um pouquinho fora deles, vamos falar da fisiologia. O que acontece com as células cartilaginosas? Toda célula do nosso corpo, inclusive as cartilaginosas, elas fazem o que a gente faz. Elas comem, bebem e vão no banheiro. Só que nós podemos ir no banheiro. A célula não tem como ir no banheiro. O que ela faz de xixi e cocô é chamado catabólito. Tá. Esse catabólito, ela vai jogar no próprio local onde ela está. Isso, a circulação vai remover dali. E o seu rim vai jogar fora. Então você vai jogar fora para ela. E o lixeiro passa sempre para pegar? Sempre. Ali o lixeiro não perde não perde uma. Sim. Que o lado de casa hoje deixou de pegar o lixo. Tá vendo? Na sociedade, sim, mas naquilo que foi criado, não. Sim. Esses catabólitos têm várias substâncias que são produzidas aí. Dentre elas, duas interleucinas, a interleucina 1 e 2, ou alguns chamam de A e B, são irritantes locais.
Para você ter uma ideia, Silvio, seria o seguinte: imagina você na sua casa com muita poluição, ou um local sem poluição. Imagina você morando no meio da Avenida Paulista em São Paulo com aqueles ônibus o dia todo. E você morando na Amazônia. Tem poluição na Amazônia? Tem, mas muito pouco. O ar está muito bom, muito limpo. E na Paulista muito sujo. A presença da interleucina deixa o seu ambiente cartilaginoso muito poluído. Certo. Naturalmente poluído, porque nós fomos criados assim. E isso faz com que você tenha um quadro inflamatório leve, mas contínuo, a vida toda. A presença da glicosamina e da condroitina diminuem o fator tóxico dessa interleucina. Portanto, acha-se que isso tenha um caráter protetor. Ou seja, ele vem e faz uma limpeza. Ele se agrega a essas moléculas de interleucina, tornando elas menos tóxicas, mais hidrossolúveis. Portanto, elas são eliminadas mais rapidamente do meio. Sim. O ambiente fica menos poluído, menos ação inflamatória natural, não aquela da patologia. Por isso você tem um ambiente melhor. Se o ambiente é melhor, infere-se, tem-se a ideia de que você tem uma certa proteção. Isso você pode tomar como uma prevenção também, doutor? Não. Aí que tá. Eu não gostaria de usar esse nome, porque você introduz um conceito de prevenção que não existe. Porque você não vai conseguir diminuir nada com isso. Entendi. Você pode ter a possibilidade. O processo vai continuar. Você tem uma chance de agredir menos. Certo. É só isso. O resto não tem nenhuma comprovação em nenhum trabalho científico no mundo. O trabalho que a gente chama é aquele trabalho de nível de evidência científica classificada como A, que é aquele que você dá como opinião conclusiva. O que se tem é essa ideia. Eu uso também, Silvio. Como você não sei se você está usando, mas eu também uso. Eu uso diariamente. Eu já tomei, mas eu não gosto daquele pozinho. Só tem eu tomo que ela pozinho. Em cápsula. Ah, tem? Pode eu tomo ser? em cápsula, uso uma quantidade um pouco você podia menor. mandar fazer para mim, né? Depois eu mas mando você pra lembra você. que eu tinha até... Então, aí o que você fala de mim, então? Eu não sei se o Silvio tem problema com os joelhos, mas eu estava com indicação até de cirurgia. Você acompanhou todo esse quadro. Sim. Hoje eu não subi a escada, nem 2 degraus. Eu lembro que na época das eleições, o meu escritório era aqui em cima e eu não subia. Entendeu? Hoje eu subo e desço na boa. Você vai descer comigo, você vai ver. Eu não reclamo, não tá ótimo. Estou fazendo ginástica. Quer dizer, foi um milagre. Eu acho que foi um milagre. Porque não é possível ter reconstituído, né, doutor? Não, essa reconstituição que é apregada quando a gente ouve isso em termos de comercial ou em termos de propaganda, isso não existe. Toma, como é que é? É pó de osso de tubarão que você vai ficar, não, gente, né? isso não tem uma comprovação científica. Quando a gente fala em comprovação científica, a coisa é feita dentro do laboratório. Então você vai para o laboratório e coloca lá dentro. Aí lá você prova no laboratório. Está aqui, o resultado foi esse, não tem o que discutir. O que você tem são indícios. Então não é ruim de ser usado, tem que procurar o colega que acompanha, procurar se não tem nenhuma reação adversa ao sal. É muito infrequente isso acontecer, tanto a glicosamina quanto a condroitina. Elas não apresentam assim, na população em geral, alguma irritação gástrica, alguma coisa que dificulte o seu uso. Então a Você maioria recomenda, tem boa... então? É uma boa... Assim, desde que o médico recomende, evidentemente desde que que ninguém vai passando começar com o colega, se automedicar. avaliando direitinho todas essas condições. Inclusive já tem uma linha dizendo que só a glicosamina já é suficiente, que dá uma boa, retira mais do que a condroitina. Então é coisa que está sendo estudado ainda. O que a gente tem ainda é essa evidência, isso foi provado em laboratório, mas in vitro. Provar in vitro significa que foi feito teste de laboratório e conseguiu-se esses resultados. Uma diminuição da interleucina livre e com isso uma diminuição do caráter inflamatório. E gelatina? A gelatina é a mesma coisa, ela também é boa. Por sinal, é muito refrescante. A gelatina nessa fase que nós estamos aí, o uso da gelatina como alimento, inclusive, ele é muito refrescante. Mas propriedades da mesma forma. Não, porque diz que traz de volta colágeno, estimula o colágeno, aquela coisa toda, né? Quer dizer, sem níveis de comprovação, bem, né? evidentes. Sem grandes comentários, né? Mas não faz, assim, é gostoso. Escuta, médico se aposenta, tira férias, fica doente, hein? Como todos os humanos. Fica. Como todos os humanos. Às vezes a gente não consegue tirar as férias que queria, nem o tempo que queria, porque os compromissos não deixam. Mas
respeitando-se inclusive o deixado pelo nosso Criador. O momento com a família é importante, você tem que tirar, você tem que fazer esse momento, e isso a gente tenta fazer. Doutora, eu tenho uma curiosidade assim, né, que você trabalha e você é um homem tão, que sabe tanto das coisas e é tão comprometido com a... Gentileza da sua parte. Não é não, doutor Sérgio, não, eu não falaria isso se não fosse. Então, eu acho que você se dedica tanto. O teu filho vai pelo mesmo caminho ou não? Eu estimulo. Eu acho que todos têm... Mas e o que você acha que vai acontecer com ele? Ele está procurando. Ele está procurando ainda. Eu acho que a gente tem que fazer com nossos filhos. Eles, na verdade, eu não chamo de nossos filhos. Nós todos somos filhos de um lugar só. E nos foi dado a honra de colocar no caminho. Que é uma missão, né? Isso. E esse caminho ele está sendo colocado todos os dias. Inclusive, nos deu uma alegria muito grande num curso que ele fez de discipulado e liderança na igreja? Num seminário chamado Palavra da Vida, um seminário batista em Atibaia. Ele fez um curso de 1 ano que você fica lá dentro do seminário, fazendo discipulado, ficou lá 1 ano. Foi aprovado, assim, todo com os colegas dele lá. Tivemos uma formatura fantástica, isso me deixou muito orgulhoso. Foi muito bonito ver isso, uma festa realmente feliz e comovente. Você se comove médico muito. De almas, pronto, olha que coisa linda isso. Então, ele está procurando o seu caminho e nós estamos dando todo o suporte necessário para que ele encontre qual é o caminho dele. Eu acho que aí é que esse é o nosso papel, esse é o nosso papel. É verdade. A Sami também está nessa área de cuidar da beleza, da saúde, da pele e tudo mais. Isso é muito bacana, né, doutor? Olha, doutor, infelizmente, nosso horário está acabando. Nossa, infelizmente, eu quero que bom. Você volte, viu? Não é? Sensacional. Você precisa voltar aqui pelo menos uma vez por mês para a gente bater papo, especialmente na Copa, viu? Nós vamos fazer uma mesa redonda. Aqui, Renata Caran já prometeu que vem. Vem você. E ela é boa. Vamos fazer uma mesa redonda aqui. Vai ser bom, hein? Bom. Vamos falar da Copa. Estaremos juntos na Copa, sem dúvida. Quer deixar algum contato? Agradecer você a gentileza mais uma vez, o carinho. Agradecer a todos vocês que me receberam junto do teu programa, que são os teus ouvintes fiéis aí de todas as noites. E desejar a vocês o meu contato, que é o contato do feliz final de semana, que Deus ilumine o caminho de todos vocês, como iluminou até hoje, que continue fazendo isso por todo sempre. Do seu, da sua família. Esse é o contato, o contato é com ele, é com o chefe. É ele que manda, né? É ele que manda. É ele que manda. Pois é, um final de semana maravilhoso para todos vocês. Perguntas para o doutor Sérgio, quiserem mandar no cafécomvocê@hotmail.com, podem mandar, porque assim, como ele ainda retornou agora à casa, não é? Nós vamos ver se marcamos aí para um próximo encontro e que vocês tenham um final de semana, como eu disse, abençoadíssimo, curtam as suas famílias. Muito obrigada e segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estar de volta, porque todos os dias, de segunda a sábado, aqui na Mix, o meu café é com você. Até lá, então.